O ano é 1943. A Segunda Guerra Mundial assolava o mundo, lançando uma longa sombra sobre a civilização. Os Estados Unidos, no centro do conflito, buscavam desesperadamente uma vantagem sobre seus inimigos. Em uma época de avanços tecnológicos sem precedentes, começaram a circular rumores de um projeto ultra-secreto. Um projeto que prometia mudar o rumo da guerra. Este projeto, envolto em segredo e alimentado pelo desespero, se tornaria conhecido como a Experiência Filadélfia. Não se tratava de um projeto de guerra convencional. Ele mergulhava no reino do desconhecido, buscando controlar as próprias forças do universo para alcançar o impossível. O objetivo era simples, porém alucinante: tornar um navio de guerra invisível ao radar inimigo, permitindo que ele se movesse sem ser detectado e atacasse com força devastadora. As apostas eram altas e as consequências potenciais desconhecidas. O coração da Experiência Filadélfia residia no Estaleiro Naval da Filadélfia, um lugar onde o zumbido da indústria mascarava os sussurros de operações clandestinas. Lá, em meio aos guindastes imponentes e aos trabalhadores agitados, o USS Eldridge, um contratorpedeiro de escolta, estava sendo preparado para seu fatídico papel. O projeto, liderado pelo enigmático Dr. Franklin Reno, baseava-se nas teorias da teoria do campo unificado de Albert Einstein, tentando distorcer o próprio tecido do espaço-tempo. Os detalhes do experimento permanecem envoltos em mistério, com registros oficiais perdidos ou deliberadamente ocultados. O que se sabe é que o Eldridge foi equipado com geradores maciços, poderosos o suficiente para deformar o campo eletromagnético ao redor do navio. A base científica para este experimento era, na melhor das hipóteses, instável, um testemunho dos tempos desesperados e da vontade de explorar até mesmo as possibilidades mais estranhas. Naquele fatídico dia de outubro de 1943, o Eldridge, seu convés repleto de equipamentos experimentais, preparou-se para o teste final. Os geradores ganharam vida, preenchendo o ar com um zumbido sinistro. Uma névoa esverdeada, descrita por testemunhas como não natural e perturbadora, começou a envolver o navio. Então, em um instante, o Eldridge desapareceu. Ele tinha ido embora, como se nunca tivesse existido. A reação inicial foi de descrença, seguida de euforia. Teriam eles realmente alcançado o impossível? O Eldridge realmente se tornara invisível? A resposta, ao que parecia, era sim. Mas esse triunfo durou pouco, rapidamente substituído por uma percepção assustadora. Eles não tinham controle sobre o que haviam desencadeado. O Eldridge reapareceu tão repentinamente quanto havia desaparecido. Mas algo estava terrivelmente errado. O navio, antes um testemunho da engenhosidade humana, agora carregava as cicatrizes de um encontro com o desconhecido. O metal estava torcido e fundido, como se submetido a forças inimagináveis. E então vieram as histórias, sussurros a princípio, do que havia acontecido com a tripulação. Dizia-se que alguns homens haviam se fundido com o metal do navio, seus corpos grotescamente mesclados com o aço frio. Outros enlouqueceram, suas mentes destruídas por quaisquer horrores que tivessem testemunhado do outro lado. E outros ainda haviam desaparecido completamente, seus destinos desconhecidos. O experimento, antes um farol de esperança, havia se transformado em um pesadelo. Seção 5. O rescaldo.
O rescaldo da experiência Filadélfia foi de caos e confusão. A Marinha, confrontada com as terríveis consequências de suas ações, procurou desesperadamente conter os danos. O Eldridge, carregando as cicatrizes físicas e psíquicas de sua provação, foi silenciosamente desativado, sua existência apagada dos registros oficiais. A tripulação, aqueles que sobreviveram física e mentalmente, juraram segredo, ameaçados com graves consequências caso falassem sobre o que tinham visto. A posição oficial da Marinha era simples: a experiência Filadélfia nunca aconteceu. Era uma invenção de imaginações hiperativas, nada mais do que um boato de guerra. Mas os boatos, como fantasmas, têm um jeito de persistir, especialmente quando alimentados pelo medo e pela incerteza. Seção 6. Acobertamento ou confusão? A negação oficial só serviu para alimentar especulações, lançando uma longa sombra sobre os eventos daquele dia. As histórias da experiência Filadélfia eram verdadeiras ou eram produto de uma ilusão coletiva, alimentada pelas ansiedades da guerra? A falta de evidências concretas, juntamente com as negativas firmes do governo, apenas aprofundaram o mistério. Alguns argumentaram que a experiência Filadélfia era um caso clássico de acobertamento do governo, uma tentativa desesperada de esconder um experimento perigoso e antiético que deu errado. Outros sugeriram que as histórias não passavam de lendas urbanas, nascidas da névoa da guerra e embelezadas ao longo do tempo. A verdade, como costuma acontecer, provavelmente estava em algum lugar no meio. Seção 7. Teorias alternativas. Na ausência de evidências concretas, teorias alternativas floresceram. Alguns especularam que a experiência Filadélfia não era sobre invisibilidade, mas sim sobre teletransporte, ou até mesmo viagem no tempo. Será que o Eldridge poderia ter sido transportado para outra dimensão, ou até mesmo para outro tempo, apenas para retornar carregando as cicatrizes de sua jornada? Outros sugeriram que o experimento havia inadvertidamente acessado algo muito mais poderoso, talvez até malévolo. Teriam os cientistas, em sua arrogância, libertado forças que não conseguiam compreender, forças que deixaram sua marca tanto no navio quanto em sua tripulação? As possibilidades, por mais perturbadoras que fossem, eram infinitas. Seção 8. O legado do experimento. A experiência Filadélfia, independentemente de sua veracidade, deixou uma marca indelével na cultura popular. Tem sido tema de inúmeros livros, filmes e programas de televisão, cada um oferecendo sua própria interpretação dos eventos daquele dia. A história continua a capturar a imaginação, servindo como um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada e as consequências desconhecidas de se mexer com forças além da nossa compreensão. A lenda da experiência Filadélfia serve como um lembrete de que ainda existem mistérios no mundo que desafiam a explicação. É uma história que fala aos nossos medos mais profundos e à nossa curiosidade insaciável sobre o desconhecido. E até que a verdade seja revelada, a lenda da experiência Filadélfia continuará a assombrar os anais da história. Seção 9. Conclusão. Um enigma duradouro. A experiência Filadélfia permanece um enigma, um quebra-cabeça envolto em mistério e especulação. Aconteceu mesmo como alguns afirmam, ou não passa de uma história inventada? A resposta, como o desaparecido USS Eldridge, permanece indefinida. Mas uma coisa é certa:
A história da experiência Filadélfia, com sua mistura de ficção científica e intriga de guerra, continua a nos cativar e inquietar. Ela permanece como um lembrete rígido do desconhecido que se esconde nos limites da nossa compreensão. Um testemunho arrepiante do potencial para maravilha e terror que reside no coração da exploração científica.